Desejamos apresentar-lhes mais uma mensagem do Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da nossa mensagem, nesta hora, encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. O título desta mensagem é A Solidão de Jesus. Chegava ao fim o ministério terrenal de Jesus Cristo, e ele alerta seus discípulos, dizendo-lhes que eles o deixariam só, o abandonariam. E esse abandono teve motivos. Vejamos-los. Em primeiro lugar, a incompreensão. Os seus discípulos não compreendiam a natureza do reino de Cristo. Eles esperavam um reino político e Jesus implantava um reino espiritual. No Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus Cristo falando com os fariseus. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E os fariseus disseram, de Davi. E ele retrucou, como Davi pelo Espírito? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. Como é ele, pois, filho de Davi? E a partir daquela hora, diz o versículo, ou a passagem bíblica de Mateus capítulo 22, versículo 42, que os fariseus não ousavam mais fazer-lhe nenhuma pergunta. Eles esperavam uma libertação socioeconômica e Jesus oferecia-lhes libertação espiritual. Conhecereis a verdade, disse Cristo, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Eles esperavam um paraíso terrestre, um paraíso neste mundo, e Jesus oferecia-lhes o céu. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E ainda em João capítulo 14, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Portanto, Jesus falava do céu, a morada dos seus filhos, dos seus seguidores. A morada de Deus para aqueles que são discípulos dele também. Eles possuíam uma fé deficiente. Os discípulos de Jesus não compreendiam a necessidade da morte expiatória de Cristo, a morte substitutiva de Cristo pelos pecadores. As mentes deles estavam noutros tipos de ensinos que eles possivelmente teriam aprendidos. E lembramos que o apóstolo Pedro retrucou Jesus quando Jesus falava-lhes da sua necessidade de morte expiatória e da sua ressurreição ao terceiro dia. E Pedro disse, não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, porque isto de modo algum poderá te acontecer. E ele disse, vá de retro, Satanás, ou seja, para trás de mim, Satanás,
porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, da filosofia dos homens. Ele não repreendia Pedro, mas aquele que inspirava essa ideologia a Pedro naquele instante. Jesus, portanto, senhores, diz muito bem claro que aquele que rejeita, tenta cancelar, ou tentava cancelar a morte dele na cruz, evidentemente era inspirado por Satanás. Não há outra explicação. É a realidade pura e viva, ensinada por Jesus Cristo nos santos evangelhos, no santo evangelho, nos evangelhos sinóticos. Amigo, qual é a sua expectativa sobre o reino de Cristo? Não compreendendo a natureza do reino de Cristo, em segundo lugar, tiveram dúvidas. Os discípulos não tinham aquela absoluta certeza se Jesus Cristo de fato era o Messias. Seria, perguntavam eles evidentemente, Jesus o Messias anunciado nas Escrituras? Esse Messias seria um rei rico, poderoso, guerreiro implacável, invencível e imortal. Porém, Jesus veio em pobreza. As Escrituras dizem que ele se fez pobre por amor de nós, para que fôssemos enriquecidos pela sua graça. Ele viveu sem honrarias e também viveu sem resplendor neste mundo. Jesus era um homem humilde, portanto, não caracterizava a expectativa do tipo de rei que os judeus esperavam. Até o próprio João Batista duvidou de Jesus Cristo. Após ter batizado Cristo no Rio Jordão, João viu uma pomba, o Espírito de Deus em forma de pomba, pousar sobre Jesus. E ele ouviu os céus se abrirem e ouviu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouviu perfeitamente esta voz de Deus. Somente ele, João, o batizador, ouviu esta voz. Após passarem algumas semanas, talvez meses, Jesus comparece ali no lugar aonde João estava batizando. E João, o Batista, apresenta Jesus àqueles que estavam sendo batizados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continuou dizendo: eu vi quando o Espírito de Deus pousou sobre ele, vi isto perfeitamente, ouvi a voz de Deus. E continuou ele: eu não o conhecia, mas aquele que mandou-me batizar disse: aquele sobre quem vires pousar o Espírito em forma de pomba, esse é Jesus. E continuava João, capítulo 1, versículo 34 do Evangelho segundo João, o evangelista, o apóstolo que o escreveu, contando a história de João, o Batista, que disse: eu mesmo vi e testifico
que ele é o Filho de Deus. Ele estava convicto. Amigos, apenas para fins de esclarecimento, quando João disse eu vi o Espírito de Deus, a forma verbal grega, no original, está no perfeito, chamado perfeito histórico, e que pode ser também traduzido eu vejo o Espírito de Deus descer sobre ele. Aquilo que João viu foi tão impactante, foi tão comovente, foi tão tocante para a sua alma, em que ele usa esse tipo de linguagem, expressa no grego o chamado perfeito histórico, mostrando a ênfase, mostrando a cena viva. Eu estou vendo como agora o Espírito de Deus pousar sobre ele. Este fato, esta maneira verbal, é para identificar a ênfase daquele que estava falando, a confiança. E João usou esse tipo de verbo dizendo eu mesmo vi, eu mesmo e não outro, eu sou testemunha ocular. Quando o Espírito de Deus pousou sobre ele, eu vi, não foi ninguém que me contou, eu sou testemunha ocular, porque eu o batizava amando de Deus. Ele estava convicto, a cena estava viva em sua memória. Eu vejo o Espírito de Deus pousar sobre ele. E isto já havia acontecido há alguns meses atrás. Mas João estava enfático, estava convicto. E esta convicção ele passou para os seus discípulos, aqueles que estavam também sendo batizados por ele ali no Rio Jordão. Mas o tempo passa. Depois de alguns meses, provavelmente, João foi preso. E ele estava ali trancado nas paredes, entre as paredes da fortaleza de Herodes Antipas, a quem ele já havia anunciado Cristo. Esse Herodes Antipas temia João. O motivo por que ele foi preso não é necessário explicar-lhes, porque vocês sabem muito bem o decorrer dessa história. Os discípulos de João tinham acesso àquela prisão. E num desses dias, ele enviou 2 dos seus discípulos para ir até Jesus. Vejam, senhores, até aonde vai, para perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Parecia mesmo que o diabo cochichava no ouvido de João o Batista. Ele não é o Cristo, ele não é o Messias. E veja que meses atrás João falava com tanta ênfase, com tanta confiança, que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Agora, na prisão de Herodes, ele duvida de Jesus. Ele quer saber se Jesus era mesmo o Messias. Os discípulos de João foram até Jesus. Presenciaram milagres. E após presenciar milagres, Jesus manda um recado para João. Vai e digam a Jesus. Digam a João Batista, o que vocês estão vendo. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E Jesus acrescentou mais um recado para João o Batista. E bem-aventurado é aquele que não duvidar de mim. João recebeu esse recado. Mas, ouvintes, por que João duvidava de Jesus enquanto estava na prisão? Evidentemente, porque Jesus não foi libertado. Para João era como se ele dissesse: ele, Jesus o Messias, o poderoso rei de Israel, o guerreiro invencível, o rei que há de dominar o mundo de forma política e ditatorial, porque era assim que eles pensavam e ainda pensam. Por que ele não veio tirar-me destas paredes, desta prisão? Eu sou o anunciador do Evangelho. Eu sou o precursor dele. Agora estou preso, não posso continuar falando desse reino dele. Por que ele não veio me tirar? Será que ele mesmo é o Messias? João estava com a cabeça cheia de dúvidas, mas não quis dialogar essas dúvidas com os seus discípulos. Ele não quis apresentar essas dúvidas aos seus discípulos. Ele preferiu saber do próprio Cristo. E creio, senhores, que João o Batista creu nas palavras de Cristo, que Cristo de fato era o Messias. Creio que a visão que ele teve e a voz que ele ouviu de Deus falando que Jesus era seu filho amado. Creio que o Espírito de Deus em forma de pomba que ele viu pousar sobre Jesus Cristo enquanto estava sendo batizado ou após sair do batismo. Sim, creio que estas convicções de João não o deixaram na dúvida juntamente com o recado que Jesus Cristo mandou para ele. Mas como se vê, a dúvida que João tinha era a mesma dúvida que os discípulos de Cristo também tinham, pois, como disse, aguardavam um reinado político, um ditador político para todas as nações. E, infelizmente, ainda tem gente que pensa desse jeito na atualidade. Você está em alguma dificuldade? Está passando por um período tenebroso, um período difícil? Não duvide, amigo, pois, da divindade e do amor de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Com corações cheios de dúvidas, só restava, digo então, em terceiro lugar, um sentimento de frustração. Jesus não seria mais a esperança dos seus discípulos. Porque Jesus Cristo não era mais o Messias para eles. Ele, Jesus, estava preso, sem liberdade de ir para onde quer que, porventura, desejasse ir.
pregando o Evangelho e cumprindo o seu ministério. Estava privado desse desejo. Seria julgado e certamente condenado à morte. Para os discípulos de Jesus, isso seria o fim do pretenso Messias. De onde surgiram essas ideias? Da cabeça dos discípulos de Cristo, tanto quanto de João o Batista. Essas ideias vieram da teologia rabínica, da teologia judaica e anticristã. Eles não entendiam as Escrituras. No caso, o Velho Testamento, eles misturavam as suas ideologias junto com a palavra de Deus e que Jesus chamou de tradição judaica. Até hoje o judaísmo ainda prega isto. Quem inspirou essa ideologia aos mestres da religião judaica? Creio que o prezado ouvinte já deve ter imaginado quem teria inspirado essas ideias. Até hoje, ainda os judeus que rejeitaram e continuam rejeitando Cristo, vivem aguardando outro Messias. Mas não há outro. O Messias era Cristo, ele já veio, já cumpriu a missão dele. E quando ele voltar, ele não voltará mais como Salvador, mas como juiz, para julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E ninguém escapará disto. A volta de Jesus é para consumar toda a história humana, por fim na história humana, e levar os salvos para o céu que ele foi para nós preparar. Sim, senhores, esta é a verdade exarada nas Santas Escrituras. Só há um plano de salvação. Só há uma humanidade. Só há um povo de Deus. Não há dois planos de salvação. Não há duas humanidades. Não há outro caminho para o céu, se não for por Jesus Cristo na cruz. Ele quem abriu o caminho para o céu. O hino 306 do cantor cristão, abandonado por muitos nesses últimos anos, diz aquele hino: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu pela cruz irei. Grande é meu prazer de certeza ter, para o céu por Jesus irei. Este hino é de autoria do Dr. William Erwin Etzminger, na minha opinião, o maior líder da Convenção Batista Brasileira, pregador inflamado, teólogo de primeira linha, professor de teologia inigualável do Seminário Batista do Sul. Dr. Etzminger, um dos maiores pregadores que o povo batista já ouviu, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. É o autor deste e de mais dezenas de outros hinos tão preciosos. Não há outro caminho para o céu, se não for pela cruz. A humanidade é uma só. Todos os descendentes de Adão
Aqueles que quiserem ir para o céu têm que passar pela cruz. Não há salvação sem cruz. A propósito, Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Remissão é perdão de uma dívida. É quando o credor perdoa o seu devedor e diz: você está desobrigado desta dívida a partir de hoje. E todos nós somos devedores. Cada descendente de Adão é devedor a Deus. A palavra de Deus ainda diz que por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens, porquanto todos são pecadores. Seja judeus, israelitas, israelenses, sejam americanos, sejam japoneses, chineses, brasileiros, alemães, indianos, seja lá quem for, se for humano, é claro, é pecador e precisa da cruz de Cristo, do sangue remidor de Cristo. E quem rejeita o sangue de Cristo, não há outra solução, não há outro caminho, senão ir para o lago de fogo, é o que diz a palavra de Deus. Irremediavelmente ficarão perdidos. Não há outro caminho. O único caminho que Deus preparou para a salvação do homem é pela cruz de Cristo, pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue, pela sua ressurreição. Não há outro caminho. Isto vale para os judeus de todos os tempos, para os pecadores de todos os tempos, para os pecadores de todas as nações, para os pecadores de todas as raças, enfim, para os descendentes de Adão. Portanto, Deus não tem dois povos, mas um. Em Gálatas 3, versículo 28, Paulo, o maior teólogo cristão, disse: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus mesmo disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Os discípulos de Cristo não entendiam as Escrituras ainda. Jesus chama-os de nécios, tolos, tardos de coração, de incrédulos, para crerem tudo quanto as Escrituras dizem. Ele disse isto a dois deles no caminho de Emaús e passou a explicar-lhes as Escrituras, começando por Moisés, e discorreu sobre todos os profetas. As mentalidades deles eram umas mentalidades findadas, ou melhor, firmadas em ensinos falsos da teologia judaica, das tradições judaicas que misturavam-se com a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles não entendiam a necessidade da morte e da ressurreição de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, eles modificaram, creram de verdade, passaram a ter a fé evangélica, a fé bíblica, a fé realmente salvadora. Que tipo de evangelho nós temos ouvido em nossas igrejas? Uma vez frustrados, tomaram uma decisão: abandonar
Jesus. Concluindo, Jesus ficou só. Mas Deus, o Pai, estava com ele. E vimos a glória de Cristo também, na solidão da cruz do Calvário. Você também está sendo abandonado por aqueles que são seus supostos amigos, ó servo de Deus. Você fazia tudo por eles. Tudo fazia para defendê-los. E no final, eles o abandonaram. Você está passando por esta situação? Chore não, companheiro. A vida é mesmo assim. Há motivos para isto. Primeiro, eles não são dignos da sua amizade. Eles é que perderam a sua preciosa amizade. Eles é que pecaram, traindo a sua confiança, a sua amizade. Eles não são dignos, creia nisto. Eles não são dignos da sua amizade. Deus há de despontar melhores amizades para você. Em segundo lugar, porque você precisa aprender a não depender de homem, mas depender de Deus, que ressuscita os mortos. Sim, deste nós precisamos depender inteiramente, confiar absolutamente nele. Terceiro, porque você precisa contemplar a glória de Deus na solidão. Observe o vento. Quanta glória há no vento. E ele vive só. Às vezes, sibilando nas montanhas, nos rochedos, assoviando no dizer popular, nos rochedos e também nas árvores nas altas montanhas. Às vezes, calmamente, toca os nossos rostos, como que querendo dizer-nos alguma coisa, suavizando o nosso corpo, o nosso ser. Não o vimos, não o tocamos, mas o presenciamos. É bem assim a glória de Deus também. Observemos, amigos, a solidão das nuvens. Sozinhas, tocadas lentamente pelo vento nas alturas. Especialmente quando você está fazendo uma viagem aérea, em que o jato sobe a 10.000 metros e até 12.000 metros de altitude e você contempla lá embaixo aquele montão de nuvem solitária. Que glória que não há nesta criação. Observemos também a solidão da lua, fazendo o seu trajeto, como que a nos convidar passivamente, tranquilamente, dizendo: venham para cá, fazer-me companhia. Observemos a solidão do sol, que fazendo o seu trajeto diariamente de leste a oeste, no observar de nós humanos aqui neste planeta. Quando chega a tarde, ele vai se escondendo atrás das montanhas, sozinho ali percorrendo o seu caminho, fazendo o seu percurso pelo Todo-Poderoso definido. Quanta glória que não há na solidão do sol. Há mensagens dele, de Deus, através da glória com que Deus o criou. Observemos a solidão de Paulo na masmorra de Roma, a dizer: todos me abandonaram, só Lucas está comigo.
Observemos a solidão de Moisés no Monte Horebe, naquele lugar árido, em que simplesmente e possivelmente ouvia só o sibilar do vento nas rochas. Só ele e Deus, Deus e ele. Quando desceu do monte, após 40 dias e 40 noites, estando a sós com Deus. Seu povo, o povo judeu, não suportou olhar para o seu rosto, porquanto brilhava intensamente. Observemos a solidão de Elias no deserto de Berseba, fugindo por causa da pregação da palavra de Deus, visto que estava sendo perseguido e perseguido de morte. Numa caverna no deserto de Berseba, tendo como vizinhos, eu creio que uns poucos lagartos. E foi ali que Deus lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? O resto você já sabe. Ouvintes, é na solidão que nós ouvimos a voz de Deus. Se você quer ouvir com mais clareza a voz do Senhor, então fique só com Deus, porque vale a pena. Os profetas ouviam a voz de Deus porque viviam a sós, na solidão. E é na solidão que Deus ainda fala hoje a qualquer um de nós. Fique atento, ouvinte. Fique atento. Deus quer falar com você na solidão. Que Deus abençoe sua vida com esta palavra, com esta mensagem. Que Deus o ajude a entender melhor e cada vez melhor as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Amém.